Você já parou para se perguntar se o que você sente é amor de verdade ou só o medo desesperado de não ter ninguém? Será que o que você chama de conexão é, na verdade, uma fuga da sua própria solidão? Carl Jung dizia que aquilo que você evita em si mesmo acaba determinando a forma como você ama. Essa frase, por si só, é um convite à reflexão profunda. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na psicologia do amor e da solidão. Vamos entender por que tantas pessoas se apegam a relacionamentos que parecem amor, mas que, na verdade, são só gritos silenciosos por segurança emocional. E, principalmente, vamos descobrir o que significa amar de verdade, segundo uma das mentes mais brilhantes da psicologia. O medo disfarçado de amor. Carl Jung acreditava que boa parte do nosso comportamento emocional é dirigido por forças inconscientes, desejos, traumas e carências que nós mesmos desconhecemos. E uma das mais fortes é o medo de ficar só. A solidão, para Jung, é o encontro inevitável com quem realmente somos, e muitos preferem evitá-la a qualquer custo, mesmo que o custo seja chamar de amor, o que, na verdade, é dependência emocional. Você já percebeu como algumas pessoas pulam de relacionamento em relacionamento sem tempo nem para respirar? Jung interpretaria esse comportamento como um mecanismo inconsciente de fuga. Quando a pessoa não sabe lidar com a própria presença, ela busca no outro a distração perfeita. E aí começa um ciclo de vício emocional, estar com alguém não porque se ama, mas porque não se suporta sozinho. Nesse cenário, o outro deixa de ser um indivíduo e vira uma função, a de preencher o vazio. Carl Jung chamava isso de projeção. Atribuímos ao parceiro qualidades que gostaríamos de encontrar em nós mesmos. Mas o problema é que, quando a realidade aparece, o encantamento quebra, e tudo o que era idealizado vira decepção, não por culpa do outro, mas por um amor que nunca foi real. Foi projeção desde o início. Por isso, Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Em um amor verdadeiro, há transformação mútua, crescimento, consciência. Mas quando o que há é medo, apego e ilusão, a relação se torna um campo de batalha onde ambos lutam para não afundar, sem perceber que já entraram feridos demais. Reconhecer que talvez o que sentimos não seja amor é doloroso, mas também libertador. Porque nos dá a chance de investigar a origem dessa carência, de entender o que falta em nós, antes de exigir que outro preencha. Jung afirmava que só quando nos reconciliamos com nossa própria sombra, conseguimos amar sem grilhões. E essa sombra, muitas vezes, é o medo de ficar só. A ilusão da metade da laranja. Você já ouviu a ideia de que precisamos encontrar nossa metade? Pois Jung considerava isso um erro perigoso. Amar como se o outro fosse metade de nós mesmos é declarar que somos incompletos. E isso cria um amor frágil, baseado na ausência, não na abundância. Um relacionamento saudável nasce do encontro de dois inteiros, e não da união de duas metades quebradas. Segundo Jung, a busca por completude no outro é sinal de que ainda não fizemos o trabalho interno necessário. Ele chamava isso de processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna quem realmente é. Quando pulamos essa etapa, transferimos para o outro a responsabilidade pela nossa felicidade. E o resultado é frustração, controle e dependência. Muitas relações começam com essa ideia romântica de que o parceiro vai nos salvar de nós mesmos. Mas com o tempo, a realidade exige mais do que fantasia. E se a relação não for construída sobre a aceitação mútua da individualidade, ela implode. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo o peso de ser a salvação de alguém. Jung dizia que amar é permitir que o outro seja quem é, e não moldá-lo à nossa carência. O amor verdadeiro começa quando deixamos de querer que o outro nos complete e passamos a querer crescer juntos. A pergunta não é mais, o que você pode fazer por mim, mas o que podemos construir juntos. Esse deslocamento de foco
é o que diferencia a dependência do amor autêntico. Por isso, toda vez que você sentir que precisa desesperadamente de alguém, pare e observe. Será que não é sua própria falta de sentido que está gritando? E, se for, talvez seja a hora de voltar o olhar para dentro. Porque é só conhecendo a si mesmo que você se torna capaz de amar sem cobrar, sem manipular, sem se perder. A sombra do amor. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega uma sombra. A parte de nós que escondemos, rejeitamos ou desconhecemos. E adivinhe, ela aparece nos relacionamentos. Quando você sente raiva, ciúmes irracionais, insegurança extrema, é a sua sombra pedindo atenção. E o problema é que, se você não a conhece, você projeta no outro. Muitas brigas de casal, ciúmes e rupturas profundas nascem de algo que não tem a ver com o parceiro, mas com a própria sombra. Amamos, sim, mas amamos com medo, com expectativa, com a dor da nossa história. E o amor vira um campo de batalha onde tentamos corrigir o passado através de outra pessoa. Mas o outro não veio para curar nossas feridas. Isso é tarefa nossa. Para Jung, um relacionamento consciente exige coragem para encarar a sombra e acolhê-la, não negá-la. Só assim conseguimos parar de reagir automaticamente. Paramos de culpar o outro por dores que são nossas. E começamos a ver no relacionamento um espelho da nossa jornada interna. Amar passa a ser crescimento, não mais defesa, mas atenção. Olhar para a sombra não é desculpa para permanecer em relações abusivas. Jung falava de autoconhecimento, não de autoanulação. Amor saudável não fere, não diminui, não humilha. O amor que vale a pena é aquele que nos torna mais livres, mais conscientes e mais íntegros. Quando você começa a perceber sua sombra em ação, algo muda. Você se torna menos reativo, mais observador. E com isso, mais apto a amar de forma genuína, não para evitar a solidão, mas para expandir a própria vida. Amar com consciência é permitir que o outro veja quem somos por inteiro, inclusive nossas imperfeições, e ainda assim permanecer. A solidão como caminho, não castigo. Enquanto a maioria foge da solidão, Carl Jung a via como uma oportunidade sagrada, um caminho para o encontro com a alma. Ele dizia que, sem solidão, não há individuação, e sem individuação, não há amor real, porque quem não aprendeu a amar a própria presença, inevitavelmente transforma o outro em anestesia. A solidão é desconfortável, sim, porque nela não há máscaras, não há distrações. Só há você e você mesmo. Mas é ali que as feridas aparecem para serem tratadas, e não para serem escondidas sob o pretexto de precisar de alguém. Jung dizia que o sofrimento, quando aceito, se transforma, e a solidão pode ser esse lugar de aceitação profunda. Nesse processo solitário, aprendemos a distinguir o que é carência do que é amor, e isso muda tudo. Porque ao invés de aceitar migalhas emocionais só para não ficar sozinho, passamos a buscar conexões que realmente nutrem. Passamos a dizer não com mais firmeza e sim com mais consciência. O amor deixa de ser uma fuga e vira uma escolha. A solidão bem vivida é o berço da liberdade emocional. E quem é livre por dentro ama sem correntes. Jung dizia, o encontro consigo mesmo é o momento mais solitário, mas também o mais necessário. É nesse silêncio, nessa ausência de aplausos, que nasce a capacidade de estar com alguém sem se perder de si. Por isso, talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer hoje não é: será que alguém me ama? Mas sim, será que eu me amo o suficiente para não depender do amor alheio? E se a resposta for ainda não, está tudo bem. Esse é o início do caminho. Amar com consciência. Amar com consciência é entender que o outro não veio para resolver nossas dores, veio para caminhar conosco, como um espelho, como um companheiro, como alguém que nos ajuda a ver o que sozinhos talvez não veríamos. Carl Jung acreditava que o amor verdadeiro era um processo alquímico, transforma ambos, sem destruir ninguém. Um relacionamento saudável é aquele onde ambos se ajudam a crescer,
sem que um precise anular o outro. Onde há espaço para o silêncio, para os limites, para o respeito à individualidade. Onde a presença do outro não é uma necessidade vital, mas uma alegria consciente. Jung nos ensina que o verdadeiro amor é livre e liberta. Então, da próxima vez que você se sentir apaixonado, pergunte-se: o que estou vendo nessa pessoa que talvez eu tenha rejeitado em mim? O que estou querendo receber que talvez precise aprender a me dar? Essa reflexão não diminui o amor, ela o purifica, porque tira o peso da carência e coloca o poder na consciência. Você merece viver um amor que não seja fuga, mas presença, que não seja medo de ficar só, mas escolha corajosa de caminhar junto. E para isso, o primeiro passo é se tornar íntimo da sua própria alma. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é não se tornar aquilo que ele é. Talvez o amor verdadeiro comece justamente aí, na coragem de se tornar inteiro. A escolha consciente. Agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o verdadeiro amor não começa quando encontramos alguém. Começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Carl Jung nos mostrou que a consciência é o maior presente que podemos dar a nós e ao outro, e é com ela que aprendemos a amar de forma profunda, leve e verdadeira. Se esse vídeo fez sentido para você, se te provocou a olhar para dentro ou te fez repensar o amor que você vive, então ele cumpriu seu papel. Porque o denominador em comum é sobre isso: despertar consciência onde antes havia repetição inconsciente, dar nome às emoções, iluminar as sombras e encontrar, nesse processo, o poder de se transformar. Me conta aqui nos comentários. Você acha que já viveu um amor verdadeiro? Ou percebe que talvez só estivesse tentando escapar da solidão? Sua história pode ajudar outras pessoas a se enxergarem também.